de Deus. Outra notícia que saiu, né? Coronel Sandro colocou essa publicação. Isso aqui é preocupante, meu irmão, né? Traficantes do Rio já somam um exército maior que a PM, contam com 56 mil homens que se fortaleceram com a decisão da Suprema Corte Brasileira, segundo o procurador. Então imagine que você sabe que a polícia está proibida de entrar nas comunidades, proibida. Esses dias o Supremo mandou investigar a Polícia Civil porque entrou no morro no Rio de Janeiro. Olha o nível que nós chegamos, meus irmãos. Olha o nível que nós chegamos. A Suprema Corte do Brasil proibiu a polícia de entrar. Daí uma polícia pegou e entrou. Aí o Supremo mandou investigar a delegacia da Polícia Civil porque entrou no morro. Porque desobedeceu uma ordem do Supremo. E aí você fica imaginando a força que isso dá para um exército no Rio de Janeiro que é maior do que o contingente da Polícia Militar. Então é algo que nós devemos pensar para onde caminha a sociedade. Né? A irmã Patrícia mora aí no Rio de Janeiro, sabe como é que funciona. O irmão Luiz Oliveira, né? Está aí também no Rio de Janeiro, conhece como é que funciona. Então, olha aí, irmão Luiz Oliveira está dizendo que quando teve a invasão do Jacarezinho foi morto mais de 50. Daí a mídia vai e anunciou 28 pessoas. Foi a mesma coisa que aconteceu, né, no Carandiru, que foi muito mais gente morta. Então, o que acontece? Hoje nós estamos vendo, a gente está vendo algo muito maligno se manifestando, né? E eu vejo algo, irmão Irineu mora aí no Rio também, está dizendo que é uma guerra. A única coisa que você vai ver no Rio de Janeiro é que existe a guerra entre as próprias facções, porque se fosse todas unidas, derrubava o sistema, né? Se fosse todas unidas, elas derrubavam o sistema. Então, pela divisão das próprias facções, eles não conseguem o domínio que eles querem. Isso é incrível, né? Agora imagine se eles se unirem. E nós estamos falando de Rio de Janeiro. Existe outra que é pior, que é São Paulo, né? Que também está tocando terror no Brasil. Aí, em menos de 15 dias foram várias cidades que tiveram assaltos de banco que são dignos de cena de filmes, né? São dignos de cenas de filmes. Porque quem está treinando esse povo? Quem é que está treinando esse povo, né? Os próprios grupos da América Latina que estão totalmente ligados ao narcotráfico, à esquerda mundial, e aí vem um monte de coisa por trás. Então, nós estamos vendo aí, obrigado, mamis, vou dar uma olhada aqui. Nós estamos vendo uma agenda muito maligna
O senhor mandou agora, irmão Miros, ou mandou antes? Uma agenda muito maligna, principalmente de perversidade e dando moral a esses servos que trabalham para a maldade, né? Servos que trabalham para a maldade. O irmão Miros mandou aqui uma cartilha de Antônio Gramsci, 1891 a 1937, que foi direcionada, né? Escrita por João Ustra, Foro de São Paulo, publicada em 17 de janeiro de 2018. Então, olha só. Isso aqui são os pensamentos, né, deles para a América Latina e para o Brasil. Então, é uma cartilha que mostra qual é o projeto deles para a América Latina e para o Brasil. Então tá aqui, ó, cartilha de Antônio Gramsci, tal, que foi um intelectual italiano e um dos fundadores do Partido Comunista Italiano em 1921. Percebeu que a implantação do comunismo nos países do Ocidente não deveria seguir o modelo russo de Lenin. O uso da divergência para a conquista de tomar o Estado, mas sim ao contrário. Primeiro conquistar o Estado, depois então a aplicação da violência para finalizar o processo. Então, nessa concepção, é por isso que está se dando voz a bandidos, a organizações criminosas. Então, veja bem. Nessa concepção, e essa carta foi direcionada ao Foro de São Paulo. Então, veja bem, nessa concepção destaca-se o valor atribuído ao seu entendimento de sociedade civil como sendo o espaço social aonde se deve ocorrer a luta pela hegemonia, para que a classe subalterna possa ser a classe dirigente. Um grupo socialista de classe dirigente, assumindo o controle da sociedade política, o Estado, permite que o partido, a classe dirigente, seja posicionada acima do Estado. E aí você vê os discursos de Lula dizendo que vai colocar os pastores e padres no seu lugar, o exército no seu lugar e vai controlar a mídia. Por quê? Porque o governo vai se sobressair acima do Estado e vai controlar tudo. Esse é o projeto. A manobra simples e lenta e gradual utiliza-se dos instrumentos legais e políticos da democracia para formar, de forma pacífica e sorrateira, minar e enfraquecer as principais trincheiras democráticas, que é, olha só a carta que foi mandada, que é a cartilha do Foro de São Paulo. Então eles entram sorrateiramente no executivo, no legislativo, no judiciário, nas forças armadas, na religião e família, usando propaganda subliminar. O populismo e a demagogia, as consciências são entorpecidas e é criada a sociedade massificada para a luta pela hegemonia. O envolvimento estratégico também é simples e eficaz, conduzindo o processo de 3 fases. 3 fases. Na primeira, organiza o partido das classes subalternas e a luta pela ampliação das franquias democráticas para facilitar a ação política. E aí vem a penetração grancista no Brasil. Qual é a finalidade? Criar as melhores condições para transformar o Brasil em uma república socialista, sobre a inspiração de Antônio Gramsci. Qual é o objetivo? Obter uma hegemonia na sociedade civil,
obter hegemonia na sociedade política, no Estado, estabelecer o domínio do intelecto coletivo, partido e classe, silenciar os intelectuais independentes. Qual é o método? Realizar a transformação intelectual e moral da sociedade pelo abandono das suas tradições, usos e costumes, mudando os valores culturais de forma progressiva e contínua. Então, quando você pega uma imagem como essa que você está vendo aí, olha só, quando você vê uma imagem como essa aí, você vai ver que toda essa liderança, que eu vou chamar aqui de Suprema Corte, é para que essas cartilhas do Foro de São Paulo sejam manifestas sobre a nação brasileira. Existe um interesse muito grande, né? Uma das pessoas que mais denunciou o Foro de São Paulo, a Ursal, a Pátria Grande, foi o Cabo Daciolo. Veja que o Cabo Daciolo, nos últimos debates a presidente, ele não pôde nem participar porque ele estava falando muito aberto, né? Ele estava falando muito abertamente sobre a manifestação do Foro de São Paulo, da Ursal, de Lula, Fidel Castro, toda essa cúpula da América Latina que estão aí, estão infiltrados em todos os lugares, e aí a gente vê, eles querem tomar, né, a mente do povo. Eu vi uma fala do Olavo de Carvalho, eu já falei isso para vocês. O Olavo de Carvalho, ele diz que o Foro de São Paulo tem 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares. Então, com 3 trilhões de dólares, eles compram mídia, compram políticos, compram juízes. E além desses 3 trilhões de dólares, ainda vem o dinheiro que está vindo do país Xing Ling para um domínio total. Eu vou falar o discurso do filho de Donald Trump, que houve, né? Deus abençoe irmã Ju Maia de Souza, irmã Vera, irmão Marcílio, Deus abençoe. Então, o discurso do filho de Donald Trump falando sobre os projetos Xing Ling para o Brasil. Eu vou falar já para vocês sobre esse discurso. Então, existe um projeto sendo estabelecido, né? Um projeto sendo estabelecido diante dos nossos olhos. Esse projeto, ele é altamente, né? Quando você olha para o projeto que está sendo colocado diante dos nossos olhos, ele vai contra todo o princípio de família, patriotismo, nacionalismo. Eu tenho falado isso para vocês, né? Eles estão fazendo algo aí para o povo pensar. É como que se ninguém mais pudesse pensar fora, né, do que eles querem. Ou você se submete ao que eles querem, ou você é riscado de todo o sistema. Então você precisa pensar de uma forma só. E é como eles querem. É isso que é o mais incrível.